Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Devaneios Filosóficos, o podcast que vai trazer reflexões do nosso dia a dia. O meu nome é Andreoni Medrado e esse podcast é um podcast livre, um podcast aberto para discutir coisas que acontecem na sociedade, no cotidiano e que podem ou não afetar a nossa psicologia, a nossa subjetividade e nos ajudar a fazer questionamentos muito mais do que trazer respostas. Então venham comigo, acompanhem aqui nossos episódios e vamos devanear. Você já parou para pensar no tanto de coisas que não são ditas, mas que falam muito sobre nós e sobre a sociedade? Olá, gente linda, como é que vocês estão? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Devaneios Filosóficos, para a gente conversar um pouquinho sobre algumas coisas muito importantes. E hoje eu quero abrir nossa conversa com a gravação que eu fiz de uma fala em um evento. E como vocês sabem, eu gosto de trazer participações de eventos, congressos, que eu posso trazer para cá de um modo a democratizar o conhecimento, a deixar que vocês também consigam ter acesso a eventos que de repente não seriam acessíveis por ser em outro estado, por ser em um horário que a maioria não pudesse estar, etc. E aí eu gravo áudio, geralmente, quando eu consigo, e trago aqui para vocês. Dessa vez eu trouxe a gravação de um evento que eu participei lá na Universidade Federal do Maranhão. E esse evento ele foi organizado principalmente ali pelo grupo GAEP, da UFMA, que significa Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política. Foi um trabalho muito bem organizado, teve muita coisa boa, aconteceu assim, muitas falas potentes. A mesa que eu fiz parte, e considerando todo o evento que durou do dia 15 ao dia 18, levou o nome de Gênero para Além das Fronteiras. E a mesa que eu participei foi uma mesa redonda, se chamava Dissidências de Gênero e Sexualidades. Eu participei ali com pessoas maravilhosas que eu admiro muito. Tava a professora Letícia Nascimento, que escreveu aquele livro Transfeminismos. Tem também Tertuliana Lustosa, que escreveu o livro Manifesto Traveco Feminista. E tem também a mediação de Caio Mendonça, uma pessoa maravilhosa também. E aqui eu trouxe a gravação. Vocês vão perceber que em um determinado momento da minha fala eu vou conversar sobre imagens, porque lá no momento eu apresentei algumas imagens, mas não se preocupem se enquanto vocês estiverem escutando aqui o episódio, vocês também quiserem acompanhar as imagens, é só você clicar aqui no link que tem na descrição, que eu vou deixar como imagens utilizadas no evento, mais ou menos. E vocês vão ter acesso a um PDF onde tem a sequência das imagens que eu estou falando. Então, conforme eu vou falando, eu vou colocar as imagens na mesma sequência. Aí vocês podem acompanhar a imagem por aí, pelo celular de vocês, enquanto toca aqui o podcast, tá bem? Então eu espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, que vocês possam pensar a respeito do que a gente está trazendo de discussão. Lembrando que o grande tema é dissidência. Em algum momento eu falo de dissidência também no lugar de monstruosidade, e isso eu acho muito relevante da gente pensar. E quero que vocês participem aqui depois comentando, levando lá para o Instagram, comentando lá no Instagram, colocando nos stories, marcando o meu perfil, @andreoni.medrado. E vamos fazer essa discussão crescer um pouco mais. Só que, antes disso, de vocês começarem a ouvir a minha fala, eu também quero adiantar que este evento gerou polêmicas nacionais. Não foi só uma polêmica assim do meu perfilzinho pequeno, foi nacional. E espero que vocês acompanhem aqui a minha fala e depois da fala eu vou contextualizar melhor. Eu só queria deixar aqui um spoiler. Então vem comigo e te aguardo depois da gravação. Bom, Andreoni, a Letícia me fez uma provocação aqui. Que já que ela cantou e a Tertulia também cantou, tu vai ter que cantar. Bom, gente. Eu não sei cantar. Como eu tô na mesa também, eu me retiro,
vai sobrar para mim também. Ótimo. Bom, Andreone, na fala. Bom dia a todos. Primeiro eu queria agradecer pelo convite, por toda a organização que promoveu esse evento, pelas pessoas incríveis da mesa. Eu acho que eu nem tenho mais o que falar, porque já foi tão lindo tudo que falou. Eu vou tentar fazer alguma contribuição e eu queria pensar nesse lugar que foi falado e também caminhar a partir do que a gente está chamando de dissidência. Só que eu vou trocar temporariamente o nome dissidência por monstruosidade e que não assume um caráter negativo, tá? E eu quero começar lendo um trechinho de um texto que a Cel Cavalcante escreveu em colaboração, que o nome do texto chama Os Tentáculos da Tarântula, Abjeção e Necropolítica em Operações Policiais a Travestis no Brasil pós-redemocratização. E tem um trecho que Cel vai falar a seguinte coisa: se o monstro é aquele que ameaça ao revelar, o principal perigo que o corpo trans representa nessa perspectiva é o fato de revelar o caráter artesanal da construção de todos os corpos, inclusive o trans, bem como a artificialidade que sustenta fronteiras e que facilmente pode ser borrada. E o que o texto quer dizer, eu vou pegar ele mais para frente, né? Eu fiz essa chamada para a gente pensar aqui qual que é de fato a ameaça que o corpo trans, que o corpo negro, que o corpo monstruoso oferece para a sociedade, se não revelar para a própria sociedade que existem lugares possíveis que são proibidos e que são cerceados. E lembrar, né, de que existem certas coisas que movimentam os investimentos que acontecem contra corpos dissidentes, corpos trans, corpos negros, corpos gordos, corpos com deficiência nessa normalidade. E eu chamaria atenção para algumas coisas que seria a regulação e o controle da própria normalidade, produzindo e reforçando o que a gente chama de dissidência. Existe uma necessidade de manutenção da dissidência. A dissidência não é simplesmente o nosso direito de existir enquanto pessoas, essa é uma face. A outra face é o controle que o próprio Estado, as próprias regulamentações fazem, de sustentar que, de fato, para o normal poder habitar o mundo, é preciso criar o anormal. E esse anormal, ele coloca nessa caixa todas as pessoas que não se enquadram por algum motivo nessa obediência sistemática, e sistemática com C, né, de cisgeneridade, de capitalismo, de corrupção também, nesse sistema, de pensar como que essa regulamentação, ela não vai regular simplesmente leis e estradas e fluidez, vai regular sexualidade, vai regular o comportamento, vai regular nossas expressões, as nossas emoções. E é como uma frase de um livro que eu li, que ideias não mudam o mundo se elas não mudarem o nosso comportamento. E por isso que é importante, né, eu vou pegar um pouco mais essa fala subjetiva, psicológica, para a gente pensar como que os comportamentos ao longo da história são trabalhados, e não são trabalhados pacificamente, são trabalhados num lugar de insistência, de uma elaboração insistente ao longo da nossa vida, e essa elaboração, ela tem um objetivo simples e complexo ao mesmo tempo: produzir comportamentos. Aí eu ia pedir para Carlos compartilhar depois as imagens, porque são imagens que circularam principalmente ali no século XVIII para o XIX e mais fortemente ainda no século XX, que são algumas propagandas que vai mostrar como que o comportamento ele estava sendo induzido, né, produzido na sociedade. Mas antes eu quero trazer um trecho de um livro que eu considero bastante interessante, que se chama Cor Imperial, de Anne McClintock, que vai falar um pouco da colonização britânica na África do Sul, mas que, se a gente quiser ler esse texto pensando em Brasil, ele tem um paralelo muito grande. E nessa narrativa, carregou aqui, vai dizer assim, né, que o mito da terra virgem é também o mito da terra vazia. Ele envolve tanto uma disposição do gênero quanto da raça. E em narrativas patriarcais, ser virgem é estar vazia de desejo e de atuação sexual, aguardando passivamente o ímpeto da inseminação masculina da história, da linguagem, da razão. Quando a gente fala terra virgem, quando fala assim, essa mata é uma mata virgem, uma terra virgem, o que a gente primeiro pensa? Que não tem dono, que ninguém nunca entrou naquela terra. A gente pensa, talvez por questão de aprendizado, mesmo que pensaram quando chegaram aqui no que chamamos hoje de América. Não tem dono aqui porque nós nunca chegamos. Não tem dono porque nós nunca demos nome aos corpos e às subjetividades. E Anne McClintock vai dizer que é nesse lugar que a colonização é produzida, primeiro nesse ideal de masculinização, e é uma masculinização muito cisgênera mesmo, do patriarcado, que vai instituir que o globo deve ser feminilizado para que ele possa ser então justificado enquanto um globo que pode ser violado. E eu tendo a dizer que o patriarcado, enquanto esse sistema, tudo que não é o homem cis,
e tem alguns grupos específicos, né, de homens cis, tudo que não é isso é passível de ser violado. É um corpo virgem, um corpo que não tem dono, um corpo que não tem fronteiras, que não tem territórios. E aí eu trouxe algumas imagens para a gente pensar como que ainda em 2024, o texto é de 1990, né? Mas em 2024, seja por inteligência artificial, seja por montagem e seja por qualquer coisa, o discurso está tão presente nessa feminilização predatória do globo, e entenda-se feminilização não exatamente como uma mulher que tem buceta, é como um corpo conceitualmente construído para se representar o que pode ser violado. E aí no próximo slide tem algumas imagens, eu deixei elas um pouco distante para vocês verem. O que vocês veem nessas imagens? A gente vê corpos, né? Existem corpos com vulva nessas imagens, representados das mais variadas formas e constituições. Quando a gente vai passando os slides, que vai aproximar um pouquinho mais a imagem, a gente vai ver que no fundo, se a gente fizer um zoom, é uma paisagem. É uma paisagem, mas que nessa construção, seja por inteligência artificial, seja por montagem de alimentos, seja por como for, essa constituição da imagem é feita para representar um corpo que pode ser predado, um corpo que pode servir de alimento. Obrigado. E são imagens que, não estou exagerando, eu não fui atrás dessas imagens. Uma vez apareceu uma dessas imagens na minha busca no Instagram, eu cliquei nessa imagem e salvei. Eu falei, eu vou salvar essa imagem porque eu quero que apareçam outras. E começou a aparecer todas essas que vocês estão vendo, inclusive no próximo slide também, que são imagens que mostram nitidamente um falo invadindo um território. E essa criatividade, ela é tão metafórica, mas ela é tão direta com o que Kenny McClintock fala, porque é a Terra sendo possuída pelo masculino, pelo patriarcado, por esse sistema. E na outra imagem também, eu vou passar rápido para poupar vocês, que é sobre como que a gente pensa o que produz isso. E é uma coisa que eu chamo de fetiche colonial, mas tem Zildinha Batista que vai chamar de fetiche branco, e tem algumas outras pessoas que vão chamar de outros fetiches, que é essa construção de um dispositivo que vai estar além do desejo, vai estar para cima do desejo, mas que vai modular o desejo ao ponto de nos incentivar a produzir um desejo e um gosto, e esse gosto é o gosto que vai orientar inclusive o modo como a gente diz que ama, como a gente diz que se afeta e como a gente acredita fielmente mesmo que nós somos assim. É como diz, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É o que a gente precisa acreditar, para acreditando nisso a gente fale, não tem o que mudar. O meu gosto, a orientação sexual, para quem acredita ainda nisso, é heterossexual, homem que gosta de mulher e mulher de homem, bissexuais, tudo. Só que existe uma autodeterminação inconsciente que a gente faz porque é o meu jeito. E como foi falado na mesa, a gente vai saber o que não é o nosso jeito até a gente conhecer outros jeitos possíveis? Provavelmente não, ou com muita dificuldade a gente vai conseguir, mas existe todo um sistema que produz essa imagem. E aí eu quero trazer outras imagens, agora sim, de propagandas que aconteciam, principalmente propagandas britânicas, de uma marca de sabão, Pear Soap, que ultimamente eu tenho usado muito o conceito de higienização, de limpeza, porque a colonização, ela fala primeiro, higienizar nossos afetos, nosso desejo, nossa emoção, o sexo. Quando a gente está falando, por exemplo, de não monogamia, eu falo às vezes que não monogamia não é só sobre sexo, só que eu não estou dizendo que o sexo não está presente. Às vezes eu quero dizer que não é sobre o sexo que construíram que deva ser. Aquele sexo que ele é higienizado, ele é moralizado, ele é purificado para caber em caixinhas muito específicas. E quando a gente fala de monogamia, a gente está falando de corpo, a gente está falando de sexualidade, de sexo, de desejo, mas quais? E para quais corpos? E aí essas imagens, elas trazem assim, dentro das imagens, o próprio discurso. Quando a gente olha nessa imagem que está nesse canto aqui, a gente percebe que tem uma criança branca lavando uma criança negra. Durante o processo de lavagem, a criança negra está olhando meio que atônita por que está acontecendo naquela banheira. Quando ela sai da banheira, o corpo dela inteiro está limpo, exceto a mente. Porque esse é um primeiro passo do colonialismo. Eu vou mudar a sua aparência, eu vou mudar o seu comportamento. Se você ainda não mudou as suas ideias, isso não é o que importa. Eu quero mudar comportamento. E quando a gente olha na imagem do meio, tem uma mãe levando um filho à força para ser lavado por este mesmo sabão, e as outras crianças atrás olhando o que está acontecendo nesse lugar. Por que estão querendo lavar essa criança, né? Na outra imagem, aí, se o Carlos quiser passar a imagem, na outra a gente vai perceber um processo forçado também de limpeza. E tudo isso são propagandas de sabão de uma das marcas mais famosas da Inglaterra, que nessa colonização da África do Sul e da África em geral foi muito vigente. A gente olha uma pessoa num estado atônito também, sendo lavada.
E não é que a pele fica mais brilhante, não. Onde passou o sabão está branco. E essa expressão da pessoa branca sempre num lugar de serenidade, de quem sabe realmente o que está fazendo. E do outro lado a gente vê um homem branco que supostamente já se lavou e uma outra pessoa que todo lugar onde tocou o sabão ela está limpa. E a pessoa está apresentando, limpe-se. E tem uma passagem bíblica que, para quem já leu Bíblia, eu já li 2 vezes inteira. Para quem já leu, tem a passagem que diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é sujo, suje-se mais ainda. Dizendo sobre quem tem direito ou não de entrar no céu, e quem entra é só quem é limpo, né? E na outra imagem, de novo, a gente vai perceber que tem uma pessoa negra olhando para uma pessoa branca, e é na outra imagem, Carlos. E essa pessoa negra fala: você usou o sabão? E olha com esse lugar de admiração, né? E não por acaso está dentro de uma concha essa pessoa, a concha da branquitude, talvez. Mas é uma pessoa que está ali como se fosse talvez uma pérola, como se fosse uma coisa limpa, pura, e a outra pessoa em ato de admiração, uma criança olhando para isso também, nesse lugar de envergonhada com a própria cor, e é sempre uma criança negra que está se lavando, não é uma criança branca. Na outra imagem, a gente tem uma outra figura que é sobre colonialismo, que é esse homem branco no centro da cena, se lavando num lugar todo higienizado, e nas bordas da imagem a gente vai observar que tem as pessoas negras no chão, que é sobre o colonialismo em África, né? As pessoas negras no chão num estado de vulnerabilidade e de miséria, e a pessoa branca levando esse salvacionismo a partir da limpeza. Aí a gente olha no centro, que também tem pessoas amarelas, que são imigrantes de China, de Ásia, de modo geral, que chegam nos Estados Unidos e são rechaçadas. E até hoje a gente conhece falar de pessoas chinesas como pessoas sujas. Tem até a grande coisa na nutrição sobre glutamato monossódico, se faz bem ou mal para a saúde, que vicia. Na verdade, isso vem de um racismo também, um racismo culinário, de que quando os chineses chegam nos Estados Unidos e começam a fazer restaurantes e comidas que usam muito glutamato, os Estados Unidos começam a boicotar isso e começa a chamar da síndrome do restaurante chinês. E essa síndrome é tão grande que até hoje eu conheço várias pessoas nutricionistas, sobretudo brancas aqui no Brasil, que quando eu comento sobre glutamato, não, porque vai te dar glaucoma, vai te dar pressão alta, te vicia, etc. E no fundo é uma questão que, se quiser achar artigos que falem a favor do glutamato, tem também, mas é uma questão mais de racismo do que uma questão de saúde. E racismo e saúde nessas definições estão juntas, né? E para a gente já mostrar algumas últimas imagens, a gente pensa, talvez isso ficou lá no século XVIII, acabou, não tem mais sobre isso. Aí vem a Dove, pela segunda vez, essa foi a segunda campanha que aconteceu isso, que tiraram do ar por denúncia, e mostra a mesma coisa que Neuza Santos, em 1950, falava em tornar-se negro, que é um processo, inclusive, de ter que se limpar para poder ser incluído na sociedade. Eu trago raça num debate sobre gênero porque acho que, na minha perspectiva pelo menos, não existe uma possibilidade mínima da gente dialogar gênero se a gente não colocar raça nesse corpo também. E é até um debate mais amplo, se a gente for pensar o que é racializar um corpo, numa questão mais separada da teoria, se a gente quiser olhar para a sociedade. É aquele corpo que ele vai ser marcado por alguma característica que pode ser visível. Um corpo que anuncia o que ele é antes dele chegar. E se a gente fala que um corpo racializado é um corpo que se anuncia na diferença do hegemônico, que ele se anuncia mesmo em silêncio, e que ele não precisa nem chegar direito para que olhem ele de antes, aí a gente talvez pense em outras características de um corpo que pode ser um corpo racializado também. Um corpo gordo, um corpo com deficiência, um corpo trans. É um corpo que em silêncio está dizendo o que é. E esse silêncio e esse dizer o que é, marca esse corpo nesse lugar que vai ser um corpo retirado do sistema. E só para mostrar uma última imagem, para a gente pensar, ao redor do globo tem uma centena de expressões de gêneros e de sexualidades. Aqui nessa imagem não vou poder pontuar direitinho os lugares, mas é de um texto que escrevemos em 2022 para mostrar que existem outras sexualidades. Tem países como Samoa, que vai chamar de terceiro gênero, que são os faafines. Tem na Papua Nova Guiné uma outra expressão de gênero, de sexualidade. A gente vai ter na China, vai ter na Índia, vai ter no México e vai ter no Brasil também. As travestis, o termo que a gente usa aqui no Brasil, não é amplamente utilizado ao redor do mundo. Só que a cisnormatividade, e agora eu volto para a fala, pode tirar as imagens se quiser, e a cisnormatividade constrói esse lugar do desejo. Só que tem uma outra coisa que eu queria falar com vocês, que é o que faz a gente perseguir essas vontades? O que faz a gente querer esse tipo de coisa? E a gente olha para ao longo da história das sociedades humanas, existe um componente que ele está sempre em disputa e é o desejo.
Nós somos seres desejantes e talvez um dos nossos desejos é ser desejado. A gente quer que nos desejem também. Só que nesse processo de desejo, a gente cria expectativas e vontades. O que a colonização faz com as expectativas que a maior parte das sociedades tem? Transforma em promessa. Uma coisa é você ter uma expectativa de que algo pode acontecer, de que algo vai acontecer ou não. Quando isso é tornado promessa, nós temos uma dívida. E nós temos que pagar essa dívida agora, porque é uma promessa de que quem nasceu com pau vai ser um homem, e tem que cumprir essa promessa que nós não afirmamos, mas que foi feita. Quem nasce com buceta vai ter que ser uma mulher, quem nasce com a pele escura vai ter que ficar sempre num lugar baixo da sociedade, e assim por diante. São promessas que impedem o que eu acho que é muito importante, da gente construir novos caminhos e novas possibilidades. E quando eu penso em descolonizar afeto, descolonizar sentimentos, e como falo muito nesse livro, Não Monogamia, Trânsito entre Raça, Gênero e Sexualidade, é que inclusive a não monogamia a gente precisa tirar as promessas que a não monogamia supostamente dá. Eu até coloco o termo que é brancogamia, que é quando a branquitude vem e traz uma narrativa de relacionamento e de amor que não serve para os nossos corpos. Ou 2 relatos pessoais, para também fazer como vocês, eu não vou cantar, mas vou trazer relato. Teve uma vez que eu me relacionava com uma pessoa, e é uma pessoa amarela, e a pessoa vira para mim e fala assim: nossa, o jeito que você me demanda amor e o jeito que você solicita amor é diferente de tudo que eu já vivi. Aí eu parei e falei assim: como eu posso falar isso sem brigar, né? Aí eu perguntei: tá, só responde uma coisa. Quantas foram as pessoas negras e ou trans que você já se relacionou a longo prazo na sua vida? Nenhuma. E você quer que eu te ame como as pessoas brancas te amaram? Eu não sei fazer isso, e se eu aprendi, e o que eu aprendi eu não quero mais. E aí a gente percebe como tem essa solicitação de que a gente ame como a normatividade ama. Eu não quero fazer isso, a gente aprendeu a fazer, a gente aprendeu um modo sistemático, só que a gente fala um ponto que não quer mais. E um outro momento foi no processo de transição com a outra pessoa cisgênera também, que para essa pessoa sexo era algo muito importante e muito significativo. E no meu momento de pensar na harmonização, eu falei: uma das coisas que pode acontecer na harmonização, que pode não acontecer também, é de mudar a ereção e mudar a libido. E se a minha libido mudar e eu não tiver mais vontade, nem tantas vontades, o que a gente faz? E era um relacionamento que já tinha um tempo. A pessoa fala: a gente desloca para amizade e vira amigos. Para mim não tem problema ser amiga. Não tem problema, só que eu sei que naquela narrativa ser amiga é ocupar um lugar da margem, não é um lugar que a pessoa considera um amor que pode ser amado. E aí a gente percebe como que o modo como a gente aprende a amar atravessa o nosso corpo o tempo todo. E isso fala do que é ser uma pessoa monstruosa. Eu digo que eu quero ser uma monstra. Enquanto eu existir, eu não quero ser uma pessoa normal. Eu quero ser uma pessoa monstra. E quanto mais pessoas se declararem monstras nesse mundo, nesse lugar de realmente desafiar o sistema, desafiar essa norma, eu acho que a gente caminha para uma descolonização. E para finalizar mesmo, só queria ler um trechinho para falar sobre monstruosidade, que é a seguinte coisa. Letícia falou que talvez, né, a criança trans é aquele corpo que embaça o espelho. Eu gostei disso também. E eu trouxe aqui que monstro é aquele corpo que, ao fazer uso da sua agência corporal e afetiva, sem levar em seu funcionamento as regras, os códigos e os pactos da hegemonia e do colonialismo, ele é tornado uma ameaça. Poucas coisas na história da sociedade humana são tão potentes para segregar e então justificar o genocídio de um grupo quanto dizer que eles contaminam. Ou contaminam o corpo, ou contaminam a mente, se é que está separado, ou então, no mínimo e no máximo, eles vão contaminar o ideal do que é ser um ser humano. As monstruosidades incomodam porque elas revelam a força da mutabilidade, e ao revelarem a mudança, ameaçam a hegemonia que produz o homogêneo e o hegemônico. O colonialismo, a partir do nojo, essa emoção que quer sempre uma aversão, quer sempre levar para longe da gente alguma coisa, é uma emoção que clama por limpeza, e ele não aceita perder o lugar de exclusividade do poder. Já as monstruosidades, elas são combatidas porque apresentam mundos possíveis, ou no mínimo elas buscam forma de adiar o fim do mundo. E quando eu falo de monstruosidade, é isso que eu estou buscando e que eu sempre pergunto: quem disse para quem se identifica assim que vocês são pessoas cisgêneras? Quando foi que falaram, vocês são pessoas cis e vocês aceitaram? Quanto disso vem dessas imagens que a gente vê de limpeza? Quantos banhos na banheira do sabão a gente teve que tomar para acreditar que eu só gosto de um corpo, que eu só desejo esse formato e que a única cor certa é uma e o restante não?
Quantas vezes a gente lavou a nossa consciência, sabe, lavar a consciência limpa? É uma pena que as pessoas tenham consciência limpa, porque essa consciência limpa e leve é porque foi retirado tudo que nós podemos ser. Então que a gente possa ter cada vez mais uma consciência suja, uma vivência suja, uma monstruosidade, um lugar onde o caminho que foi trilhado como ideal, a gente possa em algum momento desviar dele e isso não representar um fracasso. Que esse desvio de caminho seja uma coisa a mais. Acho que a Andreone de 10 anos atrás não fazia a menor ideia do que estava acontecendo aqui, porque foi uma criação higienizada pelo cristianismo, pela fé. Então, se a gente pudesse desviar, decidir, sair, monstruosizar a nossa vida, e se cada pessoa daqui sair pelo menos com essa fagulha de então talvez eu possa ser uma monstra, um monstro, acho que a vida já começa a ter caminhos possíveis. E é isso, obrigada. Bom, como vocês ouviram ali na gravação, a gente conversou bastante sobre o que é, né, esse sistema social que produz a diferença e transforma a diferença em desigualdade. Porque uma coisa é existir diferenças e jamais, em momento algum, eu seria contra diferenças, porque as pessoas são diferentes, os desejos são diferentes, os locais onde as pessoas partem para construir a sua própria vivência, a sua própria afetividade, seus próprios desejos e afetos, eles são diferentes. O único jeito da gente não aceitar a diferença é fazer o que o próprio colonialismo faz, que é construindo uma hegemonia. Hegemonia nesse lugar de poder, e é um poder quase que na tentativa de ser homogêneo. E aí a gente vê, né, teve tudo isso que vocês ouviram no episódio, na gravação, só que antes da minha fala nessa mesa, quem falou foi Tertuliana Lustosa, que é uma travesti que trabalha no ramo da música e que também é estudante acadêmica, é mestranda também, é formada em História da Arte e é uma pessoa que trabalha com a expressão do corpo também. E aí, na fala de Tertuliana, que foi sobre educando com o cu, e Tertuliana vai falar e vai trazer várias perspectivas, vai falar do seu livro, o Manifesto Traveco Terrorista, e a gente vai pensando como que, inclusive eu até falei no começo, eu acho, né, traveco feminista, mas é traveco terrorista, enfim. Mas ela vai falando, né, do seu trabalho, do seu produto, de objeto de estudo, que é o próprio corpo. É como a gente vê as corporeidades acontecendo. E durante a sua performance, ela fez uma performance física, onde ela começou a falar, cantar uma parte de uma música, e num trecho dessa música ela começou a dançar, e ela se vira de costas para a plateia e começa a rebolar. Até aí, gente, o evento estava tranquilo. As pessoas estavam assistindo tranquilamente. Ela fez a performance, todo mundo aplaudiu, inclusive eu. A gente ouviu aquelas falas da performance e tudo, e foi tudo tranquilo. Ninguém se sentiu escandalizado, ninguém ficou ali achando aquela coisa imoral que, como estão dizendo agora na direita e na esquerda na internet, aquele erotismo. O pessoal tem uma coisa com erotismo, né? Mas enfim, não teve nada de absurdo, nada. Não teve nada que você olhasse ali e falasse, nossa, que depravado, né? Que horror. Sendo que, aí é mais curioso, justamente esse foi um dos pontos da minha fala. Um dos pontos da minha fala foi sobre como que a gente, nessa sociedade colonial, capitalista, neoliberal, que tem o grande corpo dos seres humanos como objeto de dominação, é uma sociedade que quer a qualquer custo dominar o corpo, controlar o corpo, desejos, emoções, quer higienizar, como eu disse bastante na minha fala. Tudo que não é higienizado, tudo que não se torna higienizado e até mesmo tudo que não é higienizável é considerado um monstro. É considerado uma monstruosidade, uma anomalia, um defeito, uma coisa que deve ser contida, reprimida, guardada em 7 chaves, se possível debaixo da terra a 7 palmos, como dizem. E quando um corpo, que já não é o corpo socialmente tido como um corpo de verdade, um corpo que foge com as normas, um corpo que nega em várias instâncias assumir para si
os códigos sociais e assumir para si as dinâmicas e as diretrizes de um sistema capitalista, de um sistema baseado na exploração e na limpeza do corpo e da mente, quando um corpo deste se movimenta e faz qualquer ação, esse corpo vai ser criticado, vai ser vexado, vai ser vaiado, humilhado, ameaçado e, quando muito ou quando não, vai ser morto. E é aí que entra o detalhe, né? A apresentação que a Tertuliana fez estava totalmente dentro da proposta. Foi uma apresentação que estava totalmente encaixada na performance, encaixada no contexto, não tinha um problema ali. Só que qual que foi a coisa? O vídeo foi postado na internet. Na hora que esse vídeo foi postado, ele foi postado com recorte. Ele não teve um vídeo que foi postado com o começo da fala e que depois as pessoas viriam a performance e depois ainda viriam a minha fala. Não, o vídeo foi postado somente no trecho em que Tertuliana rebola para o público. E óbvio, a gente vive um contexto social de pessoas moralistas. Moralistas, pessoas que estão ali produzindo para si uma série de conhecimento, uma série de conteúdo, mas que ainda assim são pessoas baseadas numa certa moralidade. E aí são pessoas que a gente olha, sabe? E a gente pensa a seguinte coisa: como que essas pessoas, no auge da sua desconstrução, ainda bancam olhar para uma pessoa rebolando e se chocar com isso? Se chocam com isso porque é um corpo qualquer. Não, não é um corpo qualquer, é uma travesti. Mas ainda que fosse um outro corpo que fizesse coisas semelhantes, qual que é o medo dessa gente? É o medo de contaminar o conhecimento. É o medo de contaminar a produção do conhecimento, contaminar a noção de sabedoria. O espaço universitário não é um espaço para esse tipo de coisa. Ai, gente, tem lugares e lugares para fazer isso. Ah, isso não pode acontecer aqui, porque aqui é um lugar de conhecimento, um lugar sério. E aí, essas mesmas pessoas puritanas desses mesmos espaços, essas mesmas pessoas que acreditam realmente em que esse tipo de conteúdo é um conteúdo de erotismo, e eles têm a palavra erotismo de um lugar muito esquisito, né? Porque o problema do erótico não é o erótico. O problema do erótico é a objetificação que fazem dos corpos. E isso as pessoas fazem o tempo todo. As pessoas que estão criticando esse vídeo e as pessoas que estão chamando isso de pornografia, de erotismo, de sei lá o que mais, sujeira, né? Que eu já vi até isso. São as mesmas pessoas que vão lá nos sites de pornografia e no seu sigilo, no seu oculto, contratam sites, serviços de pornografia de travestis. São as mesmas pessoas que ali, no brilho da sua intelectualidade, se mostrando nessa pureza acadêmica, e vai chegar depois, numa noite, numa esquina, no pier, e vai procurar o serviço de quem? De uma travesti. Vai pagar por isso. Vai se colocar nesse lugar do desejo que constrói a partir de uma suposta proibição, aquele desejo que deseja o mesmo objeto que mata, que deseja o mesmo objeto de crítica nas redes, que deseja o mesmo objeto de destruição. São essas pessoas que consideram esses conteúdos ruins, que consideram esses conteúdos e essa forma de ensinar uma pedagogia absolutamente errada. São estas pessoas que consideram que educando com o cu é uma afronta ao conhecimento, é um horror ao conhecimento, mas são as pessoas que vão lá depois dar o cu para estas travestis, para outros homens, para outras coisas. Então o problema não é dar o cu, o problema não é o cu em si. O problema é o lugar que ele ocupa na sociedade, que ainda é uma sociedade, nos termos da psicanálise, castrada. Ainda é uma sociedade de autoritarismo, um autoritarismo que se constrói não por acaso, nem de um jeito assim, não é nem difícil pensar nisso, mas se constrói aonde? Se constrói, gente, neste lugar onde, para purificar o conhecimento, você acaba construindo a partir dessa purificação um assentamento do privilégio social. É um privilégio para as pessoas socialmente falando ser heterossexuais, é um privilégio ser pessoas cisgêneras, é um privilégio ser pessoas puritanas, porque independente de esquerda, direita, centro, qualquer coisa, a pureza é uma característica que constrói o nosso tempo. A pureza está relacionada, entre muitas outras coisas, com a característica de coesão de grupo. Eu já falei em alguns episódios sobre nojo, pretendo fazer um bloco só sobre nojo, mas a vida não está permitindo isso, faltam recursos financeiros, então se você quiser ajudar também você pode, vai no Apoia-se, no link aqui embaixo, e pode ajudar a gente. Mas
Eu quero falar de nojo, e eu já falei algumas vezes que existem 3 tipos de nojos, assim, didaticamente separados para a gente entender cada um deles. O nojo de patógenos, que é aquele nojo por uma contaminação de coisas estragadas, de coisas mofadas, de doenças e etc. Tem um nojo sexual, que deriva também desses patógenos, mas é aquele nojo em relação a ter relações sexuais com coisas que são sujas, com genitais sujas, com genitais com odor ruim. Então, embora seja semelhante ao patogênico, o que separa esse conteúdo do conteúdo patogênico é a questão de que estes estão relacionados às zonas erógenas, às zonas onde o sexual pode acontecer. Uma coisa é ter uma ferida na perna, outra coisa é ter uma ferida na mão, no cabelo, seja onde for. Outra coisa é ter uma ferida nas genitais, em zonas erógenas como boca, como acho que até a própria mão, né, dá pra gente pensar, nos seios, nas nádegas. Então isso vai afastar sexualmente falando, porque nojo também é sobre aversão. Mas tem um terceiro nojo, que ele, obviamente, ele não só deriva destes outros que eu falei, como também ele modula, na minha perspectiva, a intensidade destes outros nojos, que é o nojo moral. Existe um nojo moral, que ele é da ordem da aversão, mas é uma aversão à ruptura de normas, à ruptura das normatividades. Então, pensando em grupo, evolutivamente falando, na evolução da nossa sociedade enquanto humanos, né? Na evolução do ponto biológico mesmo. Quando a gente está falando de nojo, a gente está falando de uma construção social, de uma construção emocional e de uma seleção, quiçá, uma seleção evolutiva, que seja do tipo como manter coesão de grupos. O que se faz para manter grupos coesos? A gente sabe, não adianta a gente ter utopia, não existe liberdade plena. Não existe um grupo onde todas as pessoas possuem liberdade para fazer tudo o que elas quiserem. E a depender do tamanho do grupo, e quanto maior esse grupo, maiores tendem a ser as normatividades e mais rígidas tendem a ser essas normatividades. Quem que vai ser selecionado para participar desses grupos? Assim, de um jeito quase intuitivo. Pessoas que mantêm o nojo. Todo grupo e toda norma, toda lei, ela prevê, como a gente pode dizer, ela prevê que possa ser quebrada. Toda lei em si, ela prevê rupturas e ela se instrumentaliza para diminuir o número de rupturas. Um país com lei não é um país onde não acontece o que essas leis proíbem. É um país que tenta, de alguma forma, controlar para que as incidências sejam menores com o tempo. E quanto mais rígidas essas leis, maior será essa contenção. Até aqui, ok. E o nojo, ele entra nesse lugar, o nojo moral entra nesse lugar de contenção, porque é uma contenção baseada naquilo que é aversivo. A gente aprende a aversão a partir do que a sociedade diz que é errado. Uma pessoa religiosa vai aprender que, de repente, fazer coisas do mundo é aversivo para Deus, vai aprender que ter sexo antes do casamento é aversivo, e não só isso, vai aprender que o próprio sexo é um ato pecaminoso, um ato de sujeira, de imundícia, uma coisa da carne, o carnaval, né, a festa da carne. Esses momentos de carnaval onde os corpos são autorizados a fazer certas coisas que não seriam em outros, é porque ali é festa da carne. E a gente tem nessa sociedade, nessa construção que a gente produz, todo esse lugar da aversão ao corpo que performa coisas que para aquele contexto social não é aceitável, que para aquele contexto social não é admitido como um comportamento. E o que a sociedade precisa ter para que esses comportamentos sejam sistematicamente, com C, né? Sistematicamente eliminados, controlados, contidos e colocados em prisões. Precisa que tenham pessoas parceiras para essa regra, para esse nojo. Quanto mais pessoas com nojo, melhor. Então não adiantaria a gente pensar que só a esquerda, ou melhor, só a direita, tem esse nojo super elevado. Não é só sobre a direita. A esquerda também precisa ter esse nojo elevado, afinal de contas, a esquerda também disputa um lugar de poder na sociedade. A esquerda também disputa um lugar de pertencimento e de controle social. É quase igual aquele filme Divergente, aquela série Divergentes, né? Em que a gente vê toda uma luta, todo o enfrentamento das clãs e que estão querendo eliminar a clã que domina todo o sistema, e quando conseguem eliminar essa clã que domina o sistema, aquela que clamava por liberdade, autonomia, etc., é justamente aquela que vai passar a dominar.
a querer dominar. Então, se a gente ainda trabalha nessa ótica de disputa por um lugar de poder, a gente vai chegar nesse lugar de poder e vai reproduzir a cena. Por isso que eu falo que esquerda e direita não é sobre isso. Não é sobre manter uma igualdade para todo mundo, é sobre disputar poderes. E é importante que esquerda, direita, centro, etc., tenham essa mesma lógica, porque é justamente isso que sustenta o capitalismo. A gente vem, né, de um contexto europeu onde tinha liberdade, fraternidade, igualdade como a grande narrativa da Revolução Francesa, e é de onde surge também o termo, né, embora seja adaptado, mas surge o termo esquerda e direita, e a gente esquece pelo que clamava a Revolução Francesa. Quem eram os corpos que eram livres? Quem eram os corpos que teriam igualdade? E quem são os corpos que poderiam ter fraternidade? Não eram as mulheres, não eram menos ainda as pessoas pobres, gays, LGBTs, trans, nem pensar. Pessoas negras, desculpa, não vai estar podendo. E assim por diante. O discurso iluminista, o discurso da Revolução Francesa na Europa não é um discurso de libertação. É um discurso de fantasia, assim como todos os discursos europeus que chegam aqui em terras de Abaiala, em terras aqui que hoje se chama de América, que vão invadir África, Ásia, e são esses países que vão ser invadidos, que vão ser impregnados com a noção. Essa noção vai grudar, vai aderir, porque ela vai conferir uma fantasia colonial. E eu falo tudo isso para dizer sobre como que essa visão de igualdade, na verdade, ela tenta homogeneizar as coisas. Não é igualdade que as pessoas vão ter tudo que poderiam ter, né? Porque igualdade é igualar. E para igualar, alguém vai ter que perder. Alguém vai ter que deixar de ser o que era para se igualar à hegemonia. A gente deveria pensar em equidade, pessoas terem direitos, não são direitos iguais, mas acessos iguais aos direitos que elas podem ter, porque a gente não está falando de direitos iguais, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente. E a partir disso, a gente vai olhar para o saber acadêmico. E o saber acadêmico é um saber também extremamente higienizado. É um código de pureza, é um código de conduta, de limpeza, de saber como falar, saber como escrever. Você tem um formato de escrita, você tem parágrafos, você tem títulos, você tem agenda, você tem tudo. É tudo assim numa higienização, tudo tão branco, tão limpo, tão clean, que você não pode ter uma mancha na folha, uma mancha na história que eles vão saber. E essa é a função. Colocar todo mundo de jaleco branco, todo mundo de caderno branco, todo mundo de mente branca. Não porque o branco seja necessariamente o melhor, mas é porque ali, nessa condição do branco, qualquer mancha será percebida e todas as manchas serão evitadas o máximo possível. E o que isso tem a ver com o caso de Tertuliana na Universidade Federal do Maranhão e o que isso tem a ver com tudo isso que eu trouxe até agora? Tem a ver com a purificação da academia e a hipocrisia da sociedade. E aqui eu quero falar algumas coisas e algumas coisas do que eu falei no episódio, né, na gravação, vão ser repetidas porque eu quero falar de novo e para a gente pensar como que esse caso está associado. E começar pensando que esse negócio, né, essa limpeza totalmente étnica, epistemológica, comportamental, sexual, de todo tipo que acontece na universidade, fala sobre o puritanismo acadêmico. O puritanismo acadêmico é a ferramenta de limpeza que predomina no conhecimento intelectual. Então vão se determinar, né, que o corpo só pode ser mostrado se ele for tomado por um objeto de estudo. Aquele corpo que a academia usa para estudar, não necessariamente para entender e para incluir na forma de produção. Não, ela quer estudar aquele corpo assim como a gente estuda uma molécula, uma bactéria, um fungo, uma planta. Porque transforma em objeto de estudo e quer transformar tudo em objeto de estudo. Não importa a subjetividade dos animais, das pessoas, dos grupos. Querem transformar apenas em um objeto de uma análise empírica, de uma experimentação empírica. E esse corpo, ele só pode ser exposto se for para satisfazer o fetiche colonial que explicita, né, o próprio corpo do outro como se fosse um corpo inferior, um corpo sujo, um corpo monstruoso, um corpo abjeto. Mas quando esse próprio corpo monstruoso fala, quando esse corpo monstruoso entra nesses espaços e performa coisas nestes espaços, esse corpo vai lembrar o colonizador que
O corpo monstruoso existe para além de um objeto de sexualização e um tal de erotismo exploratório, né? E a ideia é criar uma pureza que só compreende um modelo de ensino, de expressão, de comportamento, e qualquer outro corpo que ouse mostrar o que tem além do muro será tido como um contaminante, como uma ameaça. A academia, o conhecimento acadêmico europeu, estadunidense, esse hegemônico que se infiltra, que se instala, que se coloca e se impõe como verdadeiro conhecimento, o verdadeiro lugar de aprendizado, a única forma onde o ser humano pode ter um conhecimento puro e adequado e sincero e provado, cientificamente comprovado, etc., é a academia. E o que coloca tudo isso é como se a gente pensasse que é uma coisa tão frágil, mas tão frágil, que qualquer sopro abala esse edifício. Então o que eles constroem? Eles constroem uma muralha, um castelo, eles constroem uma fortaleza ao redor dessa casinha feita de palha, porque se não fizer isso, vai acabar. E como que eles constroem? Com que material que eles constroem essa muralha gigante? Com corpos. Eles constroem essa muralha com corpos de genocídio, com mortes, com descaso, com epistemicídios, com genocídios. Constrói tudo isso desse jeito. E não é dizer aqui que eu sou contra a ciência, porque já falei várias vezes, né? Eu sou cientista também. Mas eu não acredito nessa falácia, nessa mentira, nesse ato de dominação que coloca a ciência como neutra. Porque esse ato de se esquivar das responsabilidades também é um ato colonial e é um ato que a gente vê ao longo da nossa vida. A ciência não é neutra, não existe neutralidade na ciência. Existe no máximo um método científico muito eficiente para muitas coisas, mas que ele não é instrumentalizado sozinho. Um método científico, ele não sai andando por aí testando as coisas. Quem faz isso somos nós. São nossos projetos, nossos objetivos, nossas hipóteses. E quando a gente fala do sistema, né, com C, o sistema ele é instrumentalizado historicamente para se valer de tudo como se tudo fosse posto à difamação. Ou seja, ao apontar a sujeira da outra pessoa, do outro ser, do outro corpo, da outra ideia, o que, ainda que essa sujeira seja inventada, né, porque geralmente ela é inventada, o que está se fazendo ali é reproduzir uma falsa, embora neurótica, noção de limpeza. Neurótica porque é na repetição, é repetido, é toda hora ali produzindo atos de humilhação para corpos dissidentes, sejam pessoas gordas, negras, PCDs, pessoas neurodivergentes, travestis, transmasculinos, não binários, mulheres, mães e etc. Pessoas que criam de crianças, pessoas pobres. E a gente está falando de tudo isso, né? Religiões dissidentes e etc. Tudo isso que a gente está falando, a gente percebe que a branquitude, o fascismo, o patriarcado, a cis-heteronormatividade, a igreja, a monogamia, tudo isso são sistemas que se constroem a partir do outro. Um outro que precisa ocupar o lugar de adversário, de inapropriado, de imundo, de nojento, de monstro. E o que choca as pessoas puristas, o que chocam essas pessoas que fazem parte desse colonialismo, que apoiam mesmo quando o próprio colonialismo quer matar essas pessoas, porque às vezes tem essa alienação tão grande que as pessoas nem se percebem sendo assassinadas, né, nos seus espaços, mas elas querem participar de um espaço que quer assassinar elas. Bom, é um outro episódio isso. Mas o que choca essas pessoas puristas, e é um purismo assim exagerado, não é a cena que é nomeada como escandalosa, não é o que se apresenta ali como pecado. O que incomoda é ter que olhar para si na outra pessoa. O incômodo está no fato da própria transgressão ao sistema revelar a fragilidade e incoerência do próprio sistema. O choque é o ato de se olhar no espelho. Ao se deparar, por exemplo, com o abjeto, aí a branquitude, aí o colonialismo também vai se notar abjeto. Ao encarar o corpo opaco, nas palavras de Edouard Glissant, ao encarar, né, o corpo do opaco, do ser impuro, da pessoa suja, aí se percebe também impuro, sujo e opaco. E o maior, um dos maiores pesadelos coloniais que se pode ter é quando o colonizador se percebe incapaz de sustentar as suas ideias essas, né, que acreditaram assim ao longo de toda a sua produção serem tão infalíveis. E a frustração que vem, ela vai ser trabalhada com violência, com morte, com agressão, com genocídio, com epistemicídio. Por isso que tem esse desejo tão profundo
de construir esse lugar onde corpos dissidentes não podem ocupar. Porque se eles ocupam esses espaços acadêmicos, intelectuais e de outras naturezas, eles estão falando que dá para fazer de outro jeito. E se dá para fazer de outro jeito, como que a branquitude, como que o colonialismo, o patriarcado, o intelectualismo se sustenta? Então, por que temem tanto as monstruosidades? Por que esse medo tão profundo das monstruosidades? É porque o monstro é aquele corpo que, ao fazer uso da sua agência corporal e afetiva, e aqui eu repito o que eu falei, na gravação, sem levar em seu funcionamento as regras, os códigos, os pactos da hegemonia, do colonialismo, esse corpo é tornado um corpo que ameaça. Um corpo que coloca em risco a vida dos outros, não porque coloca em risco matar a vida de ninguém, não coloca em risco a morte de ninguém, mas coloca em risco a vida. E quando um corpo coloca em risco a vida, no sentido de mostrar vidas vivíveis, vidas que podem acontecer para além, para além da parede colonial, quando esses corpos mostram que existe uma outra vida, a colonização não aceita, porque ela quer ter o controle da vida. Seja na ideia de biopolítica, de Michel Foucault, que é um controle que vai escrutinar a vida biológica, a mente, o corpo, as células, os hormônios, a fertilização, vai colocar ali de um jeito minucioso a pesquisa e a elaboração científica sobre a reprodução, sobre o que é ser um homem, o que é ser uma mulher, qual sujeito merece saúde ou não. Aí a gente vai ter, nessa perspectiva, o Estado construir nas suas bases, em um biopoder, de quem merece viver, de como manter as pessoas vivas. E depois a Tchilin Mbembe vai fazer uma outra elaboração que parte de uma crítica a Michel Foucault, não a crítica no sentido de condenação da ideia, mas uma crítica além daquela do biopoder. Eita, quase não sai. A Tchilin Mbembe vai fazer uma elaboração a partir do biopoder, mas vai propor uma outra coisa, de que se uma sociedade como a nossa, a gente está falando que está tendo um escrutínio, ou seja, uma minúcia no entendimento, no descobrimento de coisas do corpo do ser humano que vão colocar a vida em primeiro plano, a gente também está falando de uma sociedade onde justamente com isso se tem o direito de matar, se tem o direito de colocar pessoas para morrerem. É o mesmo sistema que produz a vida, que elabora o direito à vida, o direito à existência, o direito à classificação. É um sistema que, para que isso aconteça, também constrói no outro campo os corpos que não são importantes, corpos que não importam, corpos que merecem morrer e que são destinados à morte, serão destinados à morte por conta do próprio sistema. E aí a Tchilin Mbembe vai chamar isso de necropolítica, política da morte. Preciado vai falar de tanatopolítica, que seria também política da morte. E quando a gente vê isso, quando a gente olha para esses lugares de elaboração e de pensar a nossa vivência, a gente está falando de uma sociedade onde alguns corpos podem morrer por serem quem são, serem corpos estranhos. A gente tem os polos previstos pelo sistema, a dicotomia social, o corpo branco e o corpo não branco. A gente tem o corpo cis, onde tem de um lado a mulher cis, o outro o homem cis, tem as sexualidades, tem o heterossexual e no máximo, com muita coisa, o homossexual. E aí a gente vai olhando. Quando corpos transitam no meio desse espectro, estão numa zona de indeterminação do sujeito, indeterminação da identidade, essas identidades não serão compreendidas pelo sistema para serem colocadas como identidades válidas. Elas serão eliminadas, serão transformadas em corpos estranhos e quase como uma metáfora do sistema imune do corpo humano. Esse corpo estranho vai ser cercado por células de defesa que vão matar esse corpo porque ele é estranho, ele é monstruoso. E assim acontece em todos esses espaços de conhecimento, em todas essas ideias de dissidência sexual, de gênero, sexualidade, de expressão, de corpo, de cor. Estes corpos serão cercados por militantes do sistema social. E que militantes são esses? Eu troco até militantes. Militares. Militante pode confundir, com o lugar que eu atuo enquanto militante também. Mas os militares, os corpos voluntários, os agentes que atuam voluntária e involuntariamente, quase como o Etienne de La Boétie vai falar no seu livro O Discurso da Servidão Voluntária. As pessoas se voluntariam de um jeito quase inconsciente
para servirem a um sistema que não raramente quer matar essas próprias pessoas. A gente vê com esse evento que aconteceu, com esse episódio que viralizou de Tertuliana, o tanto de gente trans se posicionando nesse lugar contra o que aconteceu, assumindo para si a pureza de um sistema que quer matar estes próprios corpos. A gente vê pessoas cisgêneras falando, e isso pouco surpreende, embora decepcione sempre, mas a gente vê também pessoas trans falando contra o que aconteceu num lugar de moralismo. Não é um lugar que está questionando criticamente, está falando só do moralismo. E se a crítica ela é moral, bom, gente, aí, né? A gente tem esses problemas que a gente enfrenta, onde vê que a moralidade, o moralismo, o purismo, ele acaba entrando em tanto espaço, porque o moralismo vem desse nojo moral, né? O moralismo seria a emergência, a internalização também, a aderência do nojo moral na mentalidade das pessoas, e as pessoas ficam moralistas, para não dizer nojentinhas. E aí a gente percebe que esse evento que aconteceu, para além de muitas coisas, ele gerou esse pânico moral, que eu posso chamar de nojo moral generalizado, onde as pessoas não quiseram nem saber qual que é o assunto do Congresso, que foi um assunto de extrema importância, um assunto que vem falando ali de muita coisa boa, sabe? Muita coisa importante para a sociedade, e as pessoas simplesmente olharam com um moralismo cristão, um moralismo patético, um moralismo que a gente percebe dentro dos seus modos de produção. A gente percebe o quanto a gente ainda tem que caminhar, quanto a gente ainda precisa elaborar e muito a nossa vivência. O evento que eu falei, né, que foi do dia 16 ao 18 de 2024, ele se chama Gênero para Além das Fronteiras, Tendências Contemporâneas na América Latina e no Sul Global. E quando a gente está falando de tendências contemporâneas, pelo jeito, o que está no contemporâneo aqui ainda é essa questão moral. Ainda essa questão de como que as pessoas têm lidado com esse modo de produção, como que as pessoas ainda têm lidado com esse modelo hegemônico do ser e têm colocado as monstruosidades como objeto de ataque. E as pessoas têm atacado os corpos trans, travestis, né? Têm atacado as pessoas transmasculinas, pessoas não binárias, mas também as sexualidades não heterossexuais, têm atacado pessoas negras, têm atacado pessoas pobres, têm atacado todos os grupos que vocês pensarem, né? A gordofobia enquanto esse modelo que produz o reforçamento da imagem ideal do corpo, tudo isso, esses corpos que decidem, que saem do normativo, eles serão atacados porque eles são considerados monstros. Mas não é só por isso, como eu disse. As monstruosidades incomodam porque elas revelam a força do poder da mudança. Elas revelam o potencial de mudança que os corpos têm na sociedade. E quando elas revelam isso, elas ameaçam a hegemonia que produz o hegemônico e produz o homogêneo. E o colonialismo, a partir do nojo, que eu expliquei aqui, e vai atuar nesse lugar da limpeza, da higienização. Ele não aceita perder, o colonialismo não aceita perder o lugar de exclusividade do poder. Já as monstruosidades, elas são combatidas justamente porque elas apresentam mundos possíveis. Ou, no mínimo, a gente busca, né, formas de adiar o fim do mundo. E isso tudo, gente, para falar que quando a gente percebe isso, a gente vê que essa performance que aconteceu, ela foi suficiente em si para mobilizar pessoas de todas as partes, religiosas, não religiosas, cristãs, não cristãs, de esquerda e de direita, cis e trans, LGBT ou não. E assim, né? O que a gente percebe disso? Que estes movimentos que buscam, às vezes, uma certa desconstrução, como esquerda progressista, a própria comunidade, não sei nem se cabe o nome chamar de comunidade LGBTIA+, isso tudo guarda ainda entre si um pacto de pureza colonial. Deve-se limpar o comportamento e o conhecimento. As pessoas até podem falar, desde que falem nos termos coloniais. Elas podem até usar seus corpos, mostrar e dançar, exibir, desde que seja lá no sigilo do fetiche exploratório, lá na autorização do carnaval, que tem seu lado bom e tem esse lado também, lá na pornografia que vai ser consumida no silêncio do quarto, do banheiro, lá naquela esquina escura onde o pai de família, o homem direito e do bem, que defende os direitos possíveis, para o seu carrinho
e consome a pornografia, consome a prostituição, que depois estes mesmos homens vão lá e vão falar contra a prostituição, não vão querer pensar em legalização desse trabalho sexual. E a gente vê a hipocrisia acontecendo. São mulheres que estão o tempo todo falando do feminicídio, das mortes, dos desastres que a gente realmente vê como fruto do patriarcado, que são frutos inegáveis, mas defendendo monogamia. Defendendo a monogamia como se a monogamia fosse só sobre fazer sexo com mais de uma pessoa ou com uma pessoa só. Esquecem todo um sistema que está acontecendo. E ainda, querendo a liberdade do próprio corpo, esquecem que os corpos femininos foram produzidos para serem puros na sociedade. Não tem como brigar, não tem como questionar as feminilidades, não tem como questionar a cisgeneridade, o não homem, se a gente não questiona a pureza que envolve a construção dessas identidades. Se a gente quer uma identidade que rompa com o sistema, a gente também tem que ter uma identidade que rompa com o ideal de limpeza. Do contrário, a gente vai permanecer na ilusão de que estamos fazendo a diferença. O que choca a direita, choca a esquerda, como eu disse lá no Instagram, porque de um jeito ou de outro o que vai disputar em tudo isso aí é uma narrativa de poder, um poder que ainda fala em voz do colonialismo, ainda fala sobre moralismo, regulação sexual, sobre quem pode e onde pode mostrar o corpo, vai falar sobre fé, vai falar sobre branquitude. E o que incomoda é não poder chegar primeiro na fila do conhecimento puro, sabe? Parece que é isso que incomoda. E a academia, em sua produção, que é uma produção ilusoriamente desconstruída, no máximo, e bem no máximo, vai tentar desconstruir o castelo de fantasia que cobre seu jardim de espinhos e preconceitos. Mas eu acho que nem isso ela é capaz de fazer. E como se diz de um corpo branco, né, que estava ali no evento, que embora fosse uma travesti, como o branco tem um pacto com a sociedade, o branco ainda é o pacto social que está em voga, o que vai ser feito vai ser o ataque à universidade, à educação, e não somente a ela, né? Vai atacar também o corpo travesti que se movimenta sem as regras institucionais, o corpo que está ali fazendo uma performance que supostamente não seria bem-vinda, mas que a gente vê essa repetição do vídeo por aí, eu vejo até as pessoas gravando vídeos de react, colocando várias vezes a reprodução do vídeo, mas como um desejo de reproduzir na autorização. Você entende o que eu quero dizer? Sabe o ódio, a raiva, aquele sentimento que nós temos e que muitas pessoas usam esse sentimento como um mecanismo de aproximação do objeto? Se odeia tanto um objeto, ou melhor dizendo, se ama tanto um objeto, mas tanto, se deseja tanto aquele objeto por perto, quer tanto estar com ele, só que estar do lado desse objeto é uma coisa que nessa produção do nojo é considerada imoral, é considerada uma coisa aversiva, ruim para sua própria imagem, que pode ferir os seus privilégios. Como que você faz para ter esse objeto perto de você, em um lugar que não te deslegitime no seu lugar de poder? Pelo ódio. Você vocifera, você fala com a emoção gigantesca, aquela emoção visceral daquele objeto. Só que você fala com ódio, fala com raiva, fala com desprezo, mas dentro de você, o importante é que o objeto está aí do ladinho de você, como você gostaria que ele tivesse. Só que como ele não é autorizado, você tenta produzir esse lugar e até algumas pessoas matam estes objetos para provar que realmente não estão com desejo pelo objeto, mas o que mais tem é um desejo de aproximação, em alguns casos. E aí a gente vê que, embora tenha isso acontecendo, o medo que a gente percebe talvez não seja o medo que é da direita revidar, essa palhaçada, essa idiotice que muitas pessoas acríticas que não têm pensado sobre o mundo têm falado de porque isso dá munição para a direita. Gente, vamos se tocar. Vamos se tocar que não é isso que dá munição para a direita, não. Você não tem como dar munição para quem fabrica munição. Quem fabrica munição já tem essa munição. O que vocês estão fazendo quando tem esse progressismo hipócrita que só sabe assumir o moralismo, a pureza como um grande princípio, o que vocês estão fazendo, na verdade, é favorecendo a si mesmo e favorecendo ao próprio sistema de dominação. Eu não vou fazer isso para não desagradar a direita. Então, perfeito, você está agradando. Seu silêncio também está agradando. E é assim, né? A gente vai vendo essas coisas acontecendo, a gente vai vendo esses episódios passando séculos e séculos. 2024 ainda é o mesmo puritanismo da Igreja Católica que queimavam as pessoas na fogueira. É o mesmo puritanismo da Igreja Católica que queimava as bruxas. O mesmo puritanismo da Casa Grande que separava a senzala. O mesmo puritanismo das castas hindu. O mesmo puritanismo que vai transformar as pessoas negras e as pessoas asiáticas e da América, chamada América,
como pessoas inferiores. É o mesmo puritanismo que construiu Deus, que constrói a ideia de religião. Até quando a gente vai se valer desse lugar? Até quando a gente vai se valer dessa forma, desse lugar de produção? Como que a gente quer continuar desse jeito? É por isso que a gente tem que pensar, é por isso que a gente tem que olhar para a nossa condição de pessoas que estão, pelo menos na intenção de fazer uma análise crítica da sociedade, se for o caso, e avaliar, né? Avaliar para onde que a gente está caminhando, avaliar o que a gente está produzindo, o que a gente está pensando em relação ao mundo, em relação à sociedade, em relação à produção do saber, se a gente está ali só construindo coisas, se a gente está ali só reforçando coisas, o que a gente está fazendo? O que a gente está fazendo de verdade? E como eu também gosto de pensar as nossas ideias críticas de vários ângulos, eu quero finalizar esse episódio também falando de uma das consequências desse trabalho, desse evento, uma das consequências, né, possíveis desse acontecimento, da seguinte forma. Tertuliana é uma pessoa incrível, né? Eu tive o prazer de conhecê-la, tive o prazer de compartilhar uma mesa com Tertuliana, e o que eu vou falar aqui é um pouco sobre algo que atravessa essa pessoa, mas enquanto uma pessoa branca na sociedade. E eu quero que isso fique bem nítido, né? Minha crítica não é em relação à própria pessoa, necessariamente, mas vamos conversar um pouco nesses últimos minutos. É a seguinte coisa: qual é o corpo que pode chegar ali? Qual é o corpo que pode entrar naquele lugar e fazer o que Tertuliana fez, ainda que num ato de revolução? Porque para mim é um ato de revolução um corpo travesti fazer isso dentro de uma universidade, a gente brigar mesmo com as normas de produção que aquele sistema institui, e eu não tenho nada contra, não me arrependo nenhum segundo de ter participado daquela mesa, participaria de novo do mesmo jeito, não me arrependo, mas eu me pergunto qual é o corpo que pode fazer isso sem que esse corpo seja em si retalhado, seja em si demonizado e destruído. A gente viu de novo, né? O evento do caso do Silvio Almeida, das denúncias de assédio que aconteceu, foi o Silvio Almeida o problema. Ninguém falou do governo, ninguém falou do Estado, ninguém falou de nada. Foi o Silvio Almeida o problema, localizado nele. Ele é o problema, né? Quando é uma pessoa que também não é uma pessoa dentro das normas, é uma travesti, mas é uma travesti branca, o problema é a universidade. O nome dela está circulando, mas a crítica profunda é contra a universidade, é o espaço em que aquele corpo estava e não é aquele corpo. Quando é um corpo negro, é o corpo negro que é chamado a responder em nome da sua comunidade. É o corpo negro que vai alertar, assinar, vai falar e afirmar sobre o seu coletivo. Ah, porque pessoas negras são todas assim. São pessoas desse jeito, porque os homens negros, né, no caso do Silvio Almeida, os homens negros. Quando é uma travesti branca, e de novo, não estou falando sobre a pessoa Tertuliana, que é uma pessoa por quem eu tenho muito carinho, eu estou falando da condição que essa pessoa ocupa na sociedade. Ela não está mais afirmando sobre ela. Ela está afirmando, ela não está no sentido assim, né, só afirmando só sobre ela está afirmando sobre um lugar de construção do conhecimento, mas ainda assim, ela responde só por ela. Não estão aí falando das travestis de modo geral, não estão aí falando da comunidade travesti, das travestis brancas, estão falando Tertuliana, é um nome localizado, é uma pessoa localizada, e junto disso criticam a educação. A educação está sendo massacrada porque não vão massacrar a pessoa branca. E a gente sabe, né? Eu não vou aqui romantizar, não. Dentro da narrativa social, as travestis, sejam elas brancas ou negras, foram massacradas. As pessoas trans, de modo geral, transmasculinas, as lésbicas, naquela operação Sapatão que aconteceu também, de perseguição, e tudo isso, né, que foi acontecendo. A gente sabe que o grupo é perseguido, mas é um lugar diferente. Eu vou falar por quê. E aqui eu quero também trazer um outro ponto, né? Misturado. As pessoas estão aí falando, ah não, porque a pessoa fez isso só para vender o seu privacy, que é o conteúdo, entre aspas, adulto. E eu falo, não, gente, a pessoa quando fez isso estava pensando na performance, no dia, no evento. Mas como aconteceu isso deu essa possibilidade, eu também não sei por que a pessoa não pode faturar com essas coisas, né? Esse lugar do erotismo, né? Tá ganhando, fazendo isso. Se ela estivesse ganhando por outros motivos, talvez reclamassem pouco. Mas como é um conteúdo que, de novo, moraliza a nossa sociedade, aí as pessoas não conseguem se conter, não conseguem calar a boca. E aí esse moralismo vem nesse lugar. Mas olha só uma coisa curiosa que aconteceu, né? Tanto Tertuliana quanto outra
travesti branca e outras pessoas brancas falando: eu não tenho o dever de representar a comunidade, eu não estou representando a comunidade, estou representando só a mim. Eu me represento. E aí que eu fico, né, chateada nesse lugar de pensar, eu fico triste nesse lugar de ver que no momento de fazer a performance que envolvia outras pessoas, outros nomes, outras identidades ali naquele momento, a representação era tecnicamente coletiva. Só que depois a representação é individual. E eu me pergunto, né? Onde está o compromisso coletivo? Porque se essa luta contra essa pureza, contra esse lugar existencial não for coletivo, do que a gente está falando? De que luta a gente está falando? A gente está disputando o quê, no fundo? Porque o que acontece? Se a nossa luta não tem o coletivo na sua representatividade, essa luta ela vai ser, no fim, uma coisa neoliberal, ou no começo. Eu não represento a comunidade. Eu sei que você, a pessoa em si, não representa todas as pessoas. Ela não define todas as pessoas. Ela não está ali para ela ser um simbolismo de todas as pessoas. Mas são nossas ações políticas no meio coletivo que vão fazer a gente sair do lugar que a gente está. Então a gente tem que se responsabilizar em alguma medida por também representar, de certa forma, alguma coisa do coletivo. É uma pessoa que depois de tudo que aconteceu e com, nossa, todas as ofensas e agressões que a pessoa sofreu, que eu acompanhei, e que são coisas realmente violentas, agressivas, as pessoas fazendo comentários estúpidos, transfóbicos, chamando de homem, chamando no masculino, tanto a ela quanto a mim. Também eu recebi várias críticas como essa, eu recebi ameaças no meu direct, eu recebi pessoas falando para eu fazer minha barba, falando assim, olha, vocês deveriam ser eliminados. E sempre chamando de homem, né? E então não é sobre a pessoa não ter sofrido violência, ela sofreu, e não foram poucas. Mas a grande coisa é que mesmo assim, mesmo com tudo isso, o corpo branco ainda consegue ter uma fluidez na sociedade que o corpo negro não teria. O corpo negro seria resignado ali ao esquecimento, ao ostracismo, isso se não tivesse a punição antes. A gente sabe, né, na época que teve, que ainda tem os tais de os justiceiros, que fazem justiça com a própria mão, que são esses grupos de lixamento, né, de pessoas que roubam, pessoas que cometem crimes e tal, nos bairros mais periféricos, e essas pessoas justiceiras vão fazer justiça com a própria mão, geralmente espancando essa pessoa que roubou alguma coisa. E algumas pesquisas mostram que pessoas negras, e eu não tenho certeza de pessoas travestis, mas eu suspeito que igualmente, mas sobretudo pessoas negras são os grupos que têm as mortes mais violentas. São as mortes mais sanguinárias, com inclusive o arrancar dos olhos, cortar a língua, cortar a boca, cortar pescoço, pendurar num poste, igual a gente já viu em casos no Rio de Janeiro, onde justiceiros massacraram um homem que havia roubado e penduraram ele no poste. Alguns arrancaram os olhos. Então, esse lugar é um lugar de uma violência muito mais explosiva, muito mais explícita, onde tem um ato realmente sanguinário. E quando é com corpos negros, nesse caso de academia, é a mesma coisa. Essas pessoas não têm o direito à fala, não têm o direito sequer a pensar o mundo. E enquanto Tertuliana está vendendo muitos e muitos livros, está vendendo muito privacy, e eu repito, o problema não é vender isso, gente. Ela tem direito e que bom, eu fico muito contente no caso da pessoa estar vendendo, porque tá fazendo girar os seus aquécios. Só que a grande questão é que a gente tem que pensar também por que essa desigualdade permanece e o corpo negro não tem esse acesso. Por que o corpo negro não chega nesse lugar? Eu ganhei um monte de haters, um monte de agressão. Assim como também eu ganhei muitos gestos de carinho de pessoas que estavam ali. E o que eu quero chamar a atenção é, a branquitude sempre vai sobressair, independente do gênero, independente da classe, independente de tudo. A branquitude, que é a somatória destes processos de desigualdade que produz a violência, ela ainda vai estar diante do discurso como a grande grupo de vantagens. Se a gente não olha para isso, a gente faz uma análise tão incompleta, tão incoerente, sabe? E a gente precisa fazer esse tipo de análise, precisa olhar para isso. E, de novo, eu repito, não é sobre Tertuliana. E quem acha que eu estou falando sobre Tertuliana é porque não entendeu branquitude, é porque não entendeu gênero, é porque não entendeu Brasil, é porque não entendeu o lugar que a gente está habitando. Então, assim, vamos tentar compreender como que isso acontece?
Porque o ambiente que a gente está falando, que é a universidade, ele é tão purista que ele ainda é bem branco. A gente vai ter que achar maneiras de fazer isso. E as pessoas brancas, e aqui é para as pessoas brancas, sejam elas cisgêneras principalmente, ou trans, vocês querem ajudar mesmo a comunidade a lidar com o colonialismo, ou vocês querem lidar apenas com questão de gênero? Apenas com questão de raça? Porque se a gente não quer lidar com o colonialismo, que vai enfrentar a raça, a classe, a localização geográfica e tudo junto, a gente tem que trabalhar em comunidade. Não tem outro jeito, por enquanto. Não tem outro jeito. Se a gente ceder ao encantamento neoliberal de individualizar as pautas, a gente não está lutando. A gente está reforçando um sistema que prevê, inclusive, essas revoltas. Prevê, inclusive, as dissidências de algum grau. A gente tem que fazer a comunidade, é só na comunidade que a gente consegue trabalhar essas questões. Não tem como fazer de um outro jeito. E por fim, dizer, né, que as monstruosidades, as dissidências, elas estão aí para lutar mesmo. Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Nenhuma revolução, nenhuma conquista de movimento popular, de movimento das minorias de direitos, porque não é minoria social, que são muitas pessoas, né? O movimento dessas pessoas que estão em situação de descaso e vulnerabilidade, nenhum deles aconteceu pacificamente numa reunião. O que aconteceu em reunião foi ali. O Conselho de Berlim, o Tratado de Tordesilhas, o Concílio de Valladolid, esses daí aconteceram. E acontece até hoje em reuniões com gente branca, cis, europeia, estadunidense, rica. E aqui no Brasil, o grupo da branquitude. Grupos de revolta que querem conseguir seus direitos nunca conseguiram pacificamente. A gente faz isso com fogo, quebrando, colocando o corpo na cena, colocando nossas palavras na cena, nossa voz. E não tem como ser pacífica nessa hora. O que aconteceu foi importante, mostra a necessidade da gente abrir nossa mente ainda mais para as políticas que estão acontecendo e as violências, e faz a gente pensar que estratégias coletivas a gente pode ter. E eu termino agradecendo aqui a todas as pessoas que foram carinhosas comigo, todas as pessoas que me mandaram mensagens, que eu não pude responder todas, né, mas eu tô respondendo aqui, para todas as pessoas que mandaram votos de carinho, de segurança, de desejo de acolhimento, de proteção, de sinto muito, de não queria que você passasse por isso, e agradeço essa solidariedade e digo, vamos somar nessa luta, vamos somar nesses movimentos, vamos somar no que a gente está fazendo, vamos fazer isso, porque se as pessoas se chocam tanto quando a gente fala de educando com o cu, não é porque o cu é uma ameaça, é porque o cu revela aquilo que todo mundo tem, mas que o puritanismo disse que não pode mostrar. Então, a gente tem que aprender mesmo a educar de outras formas. Obrigado a vocês que estão aqui pela paciência de ouvir um podcast grande, mas que traz aqui toda essa nossa contextualização. Tem muito ainda a ser falado. Espero muito que vocês venham a conversar, trazer contribuições e que a gente possa, na comunidade, produzir um conhecimento que seja para as pessoas de todos os grupos, tá bem? Nos vemos em outro episódio. Um grande beijo. E eu quero saber uma coisa. Você já parou para pensar? É isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembrando que vocês podem seguir o meu perfil no Instagram, andreone.medrado, e você também pode seguir no Twitter, que tá andre1medrado. Vocês também podem enviar seus depoimentos, reflexões, críticas e sugestões no link que eu vou deixar aqui na bio, na descrição de cada episódio, de um formulário. Espero por vocês nos próximos episódios. E já não esquece, compartilhe esse podcast com alguém que você conhece, avalie esse podcast ali, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas e ajuda também na nossa produção de conteúdo. Vejo vocês em breve e um grande beijo e até mais. Você já parou para pensar?